Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paulo Henrique na área e hoje vamos falar de assuntos mais atuais, né? A aula passada nós falamos sobre as questões dos indicadores econômicos e agora vamos trazer um dado real. O próprio IPCA, que é lançado pelo IBGE, foi dito hoje, dia 9 de setembro, onde houve um aumento de 0,44%, segundo as divulgações da própria instituição, o IBGE. Essa é a maior variação para o mês desde 2021. A forte alta foi puxada pelo avanço de 1,80% no grupo de habitação, que é relacionado às questões de energia elétrica, que teve uma disparada aí, gente, de 5,36% em setembro, consequências das mudanças das bandeiras tarifárias. Por conta da grave seca que sofremos, uma grande estiagem aqui no país, a bandeira passou de verde para vermelha, patamar de 1, o que gera uma cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumida aí pelas famílias brasileiras. Então, ficar ligado com o consumo de energia, tá? Houve também uma alta puxada para a questão alimentícia e também de bebidas, que impactou a inflação neste mês de setembro, uma alta de 0,50%. A estimativa atinge também lavouras e produção de carnes e fez os preços dos alimentos voltarem a acelerar depois de 2 meses de queda, tá certo? Então esses resultados de setembro veio a nos falar que houve 0,46 pontos percentuais acima dos registros em agosto, quando o IPCA teve uma deflação no mês passado, de 0,2%. Há um único ano até aqui, desse caso, né? Em setembro de 2023, o IPCA teve aí um aumento de 0,26%. Então, de tal forma, a inflação brasileira agora acumula uma alta de 4,42% em 12 meses no ano de 2024. E um ganho é de 3,31%, ok? E de tal fato, o que isso significa? Bem, como nós falamos, o aumento da inflação pressiona ali os preços para cima, onde o Banco Central tenta agora manter uma postura mais vigilante. Logicamente, ele tenderá agora a aumentar a sua taxa Selic, a taxa de inflação. E aí existe um desafio. Primeiro, criação de controle inflacionário ou crescimento econômico, né? Sempre tem essas questões, essas perguntas. Outra informação importante, Gabriel Galípolo, o novo presidente do Banco Central, foi eleito hoje pelo Senado, a Câmara e passado por todos os crivos como o novo presidente, já para o ano que vem. Ele, o Galípolo, é visto como alguém mais heterodoxo, próximo ao governo, o que gera uma especulação sobre mudanças relacionadas às políticas monetárias do Banco Central brasileiro, onde subentende-se que agora a inflação não é mais aquela questão de controle, mas sim relacionada às questões das políticas voltadas ao governo. Mas isso aí é papo para outra hora, né? Então nós não sabemos. Galípolo, ele segue muito as questões do próprio Roberto Campos Neto, tá? O novo presidente terá que lidar com o cenário de inflação resistente e as pressões políticas para baixar a taxa de juros, que pode trazer uma volatilidade e uma incerteza do mercado, certo? Outro assunto importante que afeta de maneira não só econômica, mas social. O furacão Milton, lá nos Estados Unidos, chegou na costa da Flórida, onde ele chega com força total, né? Ventos acima de 200 quilômetros. As consequências já são sentidas em todos os setores. Mais de 100 mil pessoas estão fora de casa, no sentido de que suas casas foram perdidas, fora as que já evacuaram, tá? E algumas pessoas, infelizmente, já chegaram a óbito. Então, isso afeta gigantescamente as questões econômicas dos Estados Unidos e também pode afetar aqui a nós brasileiros. As consequências econômicas disso é destruição da própria infraestrutura, importante para os portos, rodovias. Isso vai aumentar os custos da produção de produtos e serviços relacionados à região, que enfrentará ali um longo caminho de recuperação, certo? O impacto nos preços dos alimentos e combustíveis também poderá gerar pressões inflacionárias, inclusive no Brasil, devido à questão da interconectividade dos mercados, certo? Então aí nós pedimos que isso passe logo e que os prejuízos sejam mínimos, mas estamos de olho no que acontece em
lá na região da Flórida, tá? Sobre o furacão Milton. Então aqui algumas notícias de hoje, na quarta-feira, dia 9 de setembro de 2024, falamos sobre o aumento do IPCA, falamos sobre a nomeação de Gabriel Galípolo e também falamos sobre as questões do furacão Milton e suas consequências a respeito da perspectiva social e econômica dos Estados Unidos. Forte abraço, fiquem com Deus e sigam-no, compartilhe e vamos fazer esse canal conseguir mais pessoas, impactar mais gente, para que possamos também trazer mais informações para a mudança do pensamento econômico do cidadão. Forte abraço!